Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui trazendo-lhes uma palavra direto ao seu coração. Essa se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e o verso de número 15. E eu quero ler com vocês essas palavras do Apóstolo Paulo aos irmãos lá de Roma. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para recair no temor, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. 16 disse assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Romanos, o apóstolo que vem da tribo de Benjamim, como é conhecida dos irmãos, estudou aos pés de Gamaliel, um homem preparado, vai escrever uma das mais importantes epístolas da Bíblia, um dos livros mais centrais e importantes que a Bíblia tem. O livro de Romanos vem para instruir, direcionar e doutrinar a igreja do Senhor Jesus. Deus levanta Paulo para instruir a igreja, essa igreja que estava espalhada por vários lugares por causa da perseguição e por causa de outros factos que aconteceram. A igreja agora precisa ser doutrinada e Deus levanta então este homem preparado para doutrinar, para ensinar e direcionar a igreja no que diz a respeito à doutrina. Ninguém explica melhor a graça, o amor, como este homem. Ninguém explica a graça, o amor e a justificação igual Paulo explica nesta carta aos Romanos. Ninguém explica melhor o que é a graça, o que é a justificação, o que é o amor. Ninguém explica melhor isso a não ser o apóstolo Paulo, que vai nos deixar no capítulo 5 de Romanos, no verso de número 8, você que está acompanhando, está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo deixa em claro na sua epístola que a salvação é mediante a graça. E se não for a graça, nenhum de nós seríamos salvos, porque não é mérito humano, e sim é dom de Deus. A salvação é por graça, não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos. Não, nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos. E a salvação vem mediante a graça. Essa graça chama-se Jesus. Deus manifestou a sua graça, Deus se encarnou na vida de um homem e deu para todos aqueles que desejam e todos aqueles que creem a graça, essa graça chamada salvação. Deus é o Criador de todas as coisas, mas Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele somente como um Deus Criador, um Deus distante. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele como filhos. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Nós somos pessoas escolhidas por Deus, lavadas, remidas no sangue de Jesus, comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores, como o versículo que acabamos de ler. E Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: olha, vocês não receberam o espírito de temor, vocês não receberam o espírito de covardia, vocês receberam o espírito de adoção de filhos. Vocês foram filhos adotados. Nós precisamos entender isso. Nesse mundo que nós vivemos, precisamos repreender todo medo. Por quê? Porque o medo nos paralisa, o medo não nos deixa olhar para frente, o medo não nos deixa olhar possíveis soluções que estão a nosso alcance. O medo faz com que nós estejamos paralisados no mesmo lugar, sem fazer nada. Então Paulo vem para encorajar aos irmãos que estão lá, dizendo: vocês não receberam esse espírito. Vocês não receberam isso. Vocês receberam pelo Espírito, o Espírito de adoção de filhos. Deus adotou-nos como os seus filhos.
Portanto, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. O maior prazer, o maior privilégio que o ser humano pode ter é de ser chamado filhos de Deus. Interessante que 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 10, diz: em outros tempos não eras nem povo, mas agora sois povo de Deus. Em outro tempo nós tinha alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. E como filho nós temos intimidade, como filho nós temos confiança, como filho nós temos o seu amor, como filho nós temos os seus braços para nos cuidar, para nos abraçar. Como filho nós temos muitos e muitos benefícios da parte de Deus, que é o nosso Pai. Como filho que somos, nós clamamos dizendo Abba Pai. E essa expressão Abba Pai é uma expressão que vem do aramaico, que significa pai, ou significa paizinho, ou meu pai. Então é uma expressão de intimidade que o apóstolo Paulo está nos colocando ali para que nós possamos nos relacionar com Deus como filho que somos. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a tua manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos tomar o nosso lugar neste tempo como filhos que somos. A igreja precisa tomar o seu lugar como ela é neste mundo, neste papel que desenvolve. Então, neste tempo de caos, de desespero, de medo, de temor, de angústia e de tantos sentimentos contrários que vêm até nós, que chegam até nós através dos meios de comunicação, e eu quero te animar nesta oportunidade a que você tome o seu lugar como filho, que repreenda esse espírito de medo, que repreenda toda má notícia que possa chegar até você, que você possa confiar no Deus que sobretudo é teu Pai, é o nosso Pai. Então, nós precisamos tomar as medidas cabíveis como seres cívicos que somos, mas precisamos também confiar em Deus, que é o nosso Pai. Interessante é que a medida da nossa vida não é a duração. As pessoas medem a sua vida por causa da duração. Quanto tempo, quantos anos ela vai durar? Não, a medida da vida não é por causa da duração, e sim por causa da doação. A tua vida vai ter valor conforme não a duração, e sim conforme a doação que você fez durante todos os dias que você viveu sobre a face da terra. A pior tragédia não é a morte. Tem pessoas que dizem que a pior tragédia é a morte, mas a pior tragédia não é a morte. A pior tragédia é uma vida sem propósitos. Termino esse vídeo dizendo e deixando para vocês aqui esse conselho da parte de Deus. Aceite a mais linda verdade neste tempo. Pastor, qual é a mais linda verdade neste tempo? A mais linda verdade neste tempo é que nós somos filhos. E como filhos, temos total segurança, confiança nele, depositada somente nele. Fique com esse conselho nessa oportunidade. Fique com esta palavra de Romanos 15 e 16, no capítulo de número 8. Esse conselho que o apóstolo Paulo nos deixa para nós confiarmos somente nele, sabendo que nós somos filhos de Deus. Deus te abençoe, um abraço.